Pessoal, urgente, Bolsonaro quer fugir do Brasil, ele sabe que vai ser condenado aqui. Eu estou em frente à embaixada italiana, a gente está trazendo um ofício, eu quero explicar sobre esse ofício aqui, que vai ser entregue ao embaixador Francesco Azzarello. Nós vamos protocolar agora, mas antes eu quero falar da declaração do Bolsonaro de ontem. Bolsonaro disse ontem nos Estados Unidos: sou italiano, meu nome é Bolsonaro, meus avós eram de Pádua, pela lei do seu país, sou italiano. Ele estava respondendo uma pergunta do jornal Corriere della Sera, que questionou sobre ele ter dado entrada num processo para ter cidadania italiana. Na verdade, a gente não sabe se ele entrou. Os seus filhos, logo depois do segundo turno, em novembro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro entraram com pedido de cidadania italiana. Para que eles fizeram isso, pessoal? Para dificultar a prisão. Tem toda a tramitação de uma extradição. Se ele for cidadão italiano, você veja, o Robinho é um brasileiro, cometeu um crime na Itália e não foi extraditado ainda. Nós temos outro caso, um caso aqui de um italiano condenado por tráfico de drogas aqui. A Itália negou a extradição. Então o Bolsonaro está querendo se proteger. Eu estou entrando agora com esse ofício. Eu quero saber as informações aqui da Embaixada da Itália para saber se foi dado entrada nesse pedido de cidadania. Para mim, pessoal, Bolsonaro claramente está fugindo. Saiu do país ainda presidente da República. Uma vergonha. Deixou o Brasil no exercício do seu mandato. Ele dá uma de valentão. Na verdade, o Bolsonaro é um covarde. Covarde, está com medo. Foi para os Estados Unidos, agora pediu um visto de turista por mais de 6 meses. Você veja que a Michelle Bolsonaro voltou para o Brasil e ele não voltou. Agora, você sabe onde é que ele vai ser condenado primeiro? Na minha avaliação, é no Tribunal Penal Internacional em Haia. Genocídio de indígenas. E vocês sabem que o mundo inteiro está acompanhando toda essa crise humanitária com os povos Yanomami. E esse é um processo que já existe lá no Tribunal Penal Internacional desde 2021. Agora teve um complemento a partir de toda essa crise das revelações do massacre com o povo Yanomami. Então veja bem, eu tenho muita consciência. No caso de uma condenação pelo Tribunal Penal Internacional, aí não tem por onde ele fugir, porque a Europa, no caso a Itália, reconhece, é signatário de todos os acordos. E na verdade a decisão do Tribunal Penal Internacional pode ser uma decisão muito dura, de prisão por muito tempo. Eu estou convencido que esse é o destino do Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso por algum motivo, seja corrupção, seja genocídio ou atos antidemocráticos. Vocês estão acompanhando toda essa crise, agora envolvendo o senador Marcos Duval, que deu uma declaração à revista Veja, depois se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro e tentou amenizar para o Bolsonaro, tentou dar uma saída. Mas o fato é que esse senador Marcos Duval colocou o Bolsonaro na cena do crime. Ele falando ou não falando, que a primeira vez o senador Marcos Duval falava que o Bolsonaro tinha falado abertamente sobre a gravação em cima do Alexandre de Moraes para tentar dar o golpe, impedir a posse do Lula. Depois ele recuou. Mas veja bem, pessoal, se Bolsonaro tivesse calado numa reunião dessa com o senador Marcos Duval e com o Daniel Silveira falando e o presidente consentindo tudo aquilo, é a mesma coisa. O fato é que colocou o Bolsonaro na cena do crime. Esse pessoal nunca quis respeitar o resultado das eleições. Vocês lembram o que aconteceu aqui em Brasília no dia da diplomação do Lula, naqueles atos no dia da diplomação do Lula, aquele quebra-quebra que no primeiro momento não prenderam ninguém. Esse Anderson Torres era ministro da Justiça, tinha a Polícia Federal sob seu comando, a
ali já tinha uma omissão clara, né? Uma omissão dolosa. E foi tudo que eles fizeram. Não tiveram coragem de fazer nada na posse do presidente Lula, porque tinha uma multidão de pessoas aqui defendendo a democracia brasileira. Foram covardes, como eles são covardes, e organizaram aquele ato no dia 8. Agora, eu estou aqui para você que está entrando nessa live agora, em frente à Embaixada da Itália. A gente está protocolando aqui, pessoal, é um ofício para solicitar informações à Embaixada Italiana sobre se há um pedido aqui sobre cidadania italiana ao ex-presidente Bolsonaro. Os seus 2 filhos já pediram, já entraram com esse pedido de cidadania. Na minha avaliação, um pedido de cidadania desse tem um claro objetivo, que é de fugir aqui do Brasil. Que a gente sabe que a extradição de um cidadão italiano para o Brasil sempre é algo mais difícil, né? Então é isso que ele está fazendo, nós estamos entrando com isso. Esse Bolsonaro é um covarde, nós temos que continuar denunciando tudo que ele fez. Eu acho que as denúncias são em várias frentes. O povo brasileiro já levanta essa bandeira sem anistia, que é uma bandeira mais do que justa. A gente não pode deixar o Bolsonaro fugir depois de todos os crimes que ele cometeu aqui no Brasil. Crimes contra a população brasileira, contra a população indígena, genocídio da população indígena, muita corrupção que vai aparecer. Eu estou convencido que esse inquérito que o Alexandre de Moraes conduz tem uma coisa muito importante. É que é um inquérito que começa com atos antidemocráticos. Mas ele está pegando e vai pegar muita corrupção, muito dinheiro sujo de empresário financiando esses atos antidemocráticos. Já pegou, pessoal, eu fiz uma live há 15 dias atrás, uma rachadinha no Palácio do Planalto. O Bolsonaro, através de um assessor seu, um tenente-coronel, desviava recursos do cartão corporativo para pagamentos, inclusive pessoais, de Michele Bolsonaro. Tem um caso de uma amiga da Michele Bolsonaro que emprestava o cartão de crédito a ela. E com esse dinheiro desviado do cartão corporativo, eles pagavam esse cartão de crédito da amiga da Michele Bolsonaro. Era o mesmo método da rachadinha que eles fizeram no Rio de Janeiro, que o senador Flávio Bolsonaro fazia, que o próprio Bolsonaro, vocês lembram que o Bolsonaro empregava a filha do Queiroz, que era personal trainer do Rio de Janeiro, aqui em Brasília, sem nunca ter vindo aqui em Brasília. Ó, estamos nessa, estamos entrando aqui com esse protocolo, vamos ficar em cima. Tomamos posse agora, no dia 1º, há 2 dias atrás, e nós vamos continuar a nossa luta sem tréguas. Nós não podemos aceitar qualquer tipo de anistia e a gente tem que fazer um movimento internacional. Eu volto a dizer a vocês, pessoal, a condenação do Bolsonaro, a condenação forte, vai ser uma condenação, na minha avaliação, pelo Tribunal Penal Internacional lá em Haia. Essa semana teve uma matéria do Jamil Chad, quero mostrar aqui para vocês, falando de como está a tramitação no Tribunal Penal Internacional, e eu acho que isso sensibiliza muito o mundo. A repercussão do massacre, do genocídio que está acontecendo com o povo Yanomami está tendo um impacto muito grande em todo mundo. Na Europa só se fala disso. E eu acho que é aqui que vai vir uma condenação muito forte de Bolsonaro. Ele não escapa da cadeia, vai pagar pelos seus crimes. E nós vamos estar aqui em Brasília, construindo o governo do presidente Lula, que é um governo que a gente pode dizer que vai pelo lado contrário, que valoriza o ser humano, que valoriza a diversidade. Eu estou muito orgulhoso, viu, pessoal, das ações do nosso presidente nesse 1º mês, já entrando no 2º mês de governo. O Lula vai arrebentar como presidente. Tá bom, pessoal? Um abraço. Vamos protocolar aqui esse ofício na Embaixada Italiana nesse momento.